Devagar. Então, boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Bem, hoje é a reunião sobre o Homem Invisível, do Ralph Ellison. E vai ser um pouco diferente o esquema da gente, porque nenhum de nós aqui, eu, o Luiz ou a Mari, já conhecemos o livro antes, né? Diferente de como foi reuniões anteriores. Então vai ser tudo discussão de primeira leitura, assim mesmo. Não sei, acho que é um bom até um pouco começo, perguntar, antes de tudo, se alguém já tinha lido o livro, alguém conhecia já e releu agora, ou se foi uma novidade para todo mundo. Ninguém conhecia? E conseguiram ler? Foi tranquilo? Respondeu já? Alguém mais? Alguém tá na metade do livro, algo assim? Acho que a gente vai ter que fazer um pequeno sinopse de enredo para esse, né? Porque o livro é maior e tal. Acho que pode ser mais uma boa ideia. Pode ser. Alguém quer? Você, o Luiz? Eu posso fazer, se vocês não se importarem. Pode Agradeço. falar. Uhum. O livro, ele começa não cronologicamente, digamos assim. Ele começa com um prólogo, em que você tem um vislumbre da vida do protagonista, que não recebe nome durante a narrativa inteira, falando como ele vive em uma vida meio deslocada na sociedade, num sótão, se não me engano, numa casa abandonada, onde ele puxou uns fios para conseguir energia de graça. E nesse estado ele diz que tem uma invisibilidade que não é a invisibilidade de tipo ficção científica, é uma invisibilidade social. Então ele começa daí, tem uns momentos de entrada na consciência profunda dele, e daí depois ele começa a contar a história dele de forma cronológica. A gente começa com a vida dele quando ele era mais novo, no sul dos Estados Unidos, né? Durante a época do Jim Crow, então tinha uma separação bem grande em termos raciais, e ele é convocado para fazer um discurso lá numa organização com várias figuras importantes, né, vários homens brancos importantes da região. E nessa reunião ele acha que vai fazer o discurso, mas na verdade eles colocam todos os meninos desse colégio para brigar, fazer meio um battle royale de boxe. E daí depois que ele consegue, né, passar por sobreviver a essa situação, daí ele faz o discurso dele. Então você tem um tom irônico desde o início, e ele faz o discurso tão, entre aspas, bem, que ele consegue uma bolsa de estudo. Essas pessoas, né, promovem que ele vá para uma universidade. É uma universidade de negros também, né, porque tinha essa separação em termos de educação. Ele começa, né, passa um tempo lá e no primeiro ano dele, se não me engano, ele consegue um encargo de ser chofer de um dos filantropos que doava para a universidade. Enquanto ele está guiando esse filantropo, né, uma pessoa rica, tal, esse cara pede para, eu quero, o senhor Norton pede, eu quero não ficar na parte manicurada da faculdade, eu quero dar uma olhada nas áreas, né, ao redor. Daí ele leva o Sr. Norton para a área que costumava ser dos escravos antes. E lá ele encontra o True Blood, que é um fazendeiro lá, que ele cometeu um incesto com a própria filha, né, diz ele. E daí o Sr. Norton fica muito chocado com isso. O True Blood conta toda a história de como aconteceu. Ele é um contador de histórias muito bom, assim, ele envolve a pessoa na narrativa. E daí a história deixa o Norton tão chocado que daí ele começa a passar meio mal e pede para receber, né, uma bebidinha. O narrador leva ele para um local que era meio que um prostíbulo barra tipo bar, onde tem veteranos de guerra negros e o negócio vira um caos lá. O Sr. Norton começa a ter um diálogo com um veterano de guerra que costumava ser médico também. Ele se confronta com a realidade negra, que independente de quanto ele invista numa universidade, como a sociedade é desigual, as pessoas não têm condições, né, de ter dignidade, de seguir em frente e tal. De início, quando ele volta com o Sr. Norton para o colégio, o diretor fica sabendo de tudo e decide expulsar o protagonista.
Ele finge que vai, então, dar uma oportunidade, manda ele para Nova York, diz, você fica lá um tempo, consegue o dinheiro para pagar tipo, a mensalidade, né, do próximo semestre, mas, na verdade, manda ele com 7 cartas de recomendação, todas elas falando muito mal do protagonista, sabe, para doadores e pessoas importantes. Ele chega lá, tipo, vai entregando as cartas, até que na última carta o filho da pessoa que ia receber a carta avisa ele, né, o que está acontecendo, diz para ele abrir a carta e ver. E daí ele fala de um emprego, né, possível. O protagonista fica muito atordoado, volta lá para a casa de pensão onde ele estava. Eventualmente ele tenta ir nesse emprego que é uma fábrica de tintas. Lá acontece um acidente, ele se envolve em, tipo, tem toda uma questão trabalhista que é discutida lá. Ele fica sob supervisão de um senhor negro mais velho e tal. E daí, tipo, como teve uma discussão entre os dois, tem meio que uma explosão lá, dá a impressão que o supervisor dele meio que bota ele para, sabe, levar a explosão na cara. Ele vai parar no hospital, tudo parece um pouco, sabe, uma coisa depois da outra, mas é que a narrativa tem um tom meio sonâmbulo, sonho, assim. Eu sei que eu tô falando as coisas, parece tipo, pá, 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 pá. Tá, então ele se machuca nessa explosão, vai parar no hospital, dá a impressão que eles faziam algum tipo de experimento não muito sancionado nele, justamente por ele ser um paciente negro, então eles seriam livres para tratar ele de forma não tão ética. Quando ele sai de lá, bem atordoado, uma senhorinha chamada Mary cuida dele numa casa de pensão, e daí começa a vida dele tipo, no Harlem, desempregado, né, no bairro dos Estados Unidos, lá de Nova York, e lá ele começa a se envolver, então, com movimentos ativistas do bairro, especialmente na questão de pessoas sendo despejadas de suas casas. Ele se junta a um grupo, né, Irmandade, que dá a entender que seria um grupo com um viés comunista, assim, e ele fica lá, né, com outros líderes locais, tentando ajudar o bairro do Harlem, quando ele eventualmente é acusado de estar usando o movimento para ficar famoso, ele é denunciado por um dos outros membros, eles enxotam ele para outra questão, ele vai lidar com a questão feminina, e daí quando ele volta para o Harlem, depois ele descobre que o lugar está meio abandonado, a Irmandade deixou o pessoal lá se virar, e tem um monte de gente sem emprego, né, despejada e tudo, e o lugar está tipo um barril de pólvora, parece que qualquer coisa vai acontecer, alguma tragédia lá. Ele vê um dos antigos membros da Irmandade lá, que era o membro da juventude, o Todd Clifton, ele está vendendo alguns bonequinhos que são sambos, assim, que são bonequinhos de caricatura racista. Ele vai atrás, né, tipo, meio bravo, o que aconteceu que você largou a causa e tá vendendo esse tipo de coisa, e daí ele vê a polícia ter uma altercação com ele, e ele leva um tiro nas costas, 3 tiros nas costas, fica muito revoltado com isso, tenta organizar algum tipo de evento para chamar a atenção do que aconteceu. No final, ele não consegue politizar o que aconteceu, embora o emprego dele na Irmandade seja de discurso político, né, de falar com as multidões, ele não consegue, né, mover isso por tudo que aconteceu. E daí, quando ele volta a falar com a Irmandade, ele percebe que a Irmandade tinha realmente abandonado o lugar porque eles tinham ambições políticas maiores, e então o bairro do Harlem eles deixaram, sabe, a causa negra era uma causa que eles estavam dispostos a abandonar para que essa causa política maior, né, internacional, etc., pudesse ser atingida. Nisso, um dos outros grupos políticos que existia no local, que é o RAS, que é para ser um tipo de nacionalista negro, ele começa a ganhar poder de novo e ele organiza meio que uma grande tipo, cena de destruição no lugar. Você tem tipo, várias quebra-quebras, né? Tipo, confrontos contra a polícia, explosões, lojas sendo quebradas e tudo. E aí, quando o protagonista volta lá para tentar ver o que ele pode fazer, já está tipo, quase que destruído o bairro do Harlem. E daí, quando ele está fugindo do lugar, que ele acaba confrontando-se, né, com o Raz, ele escorrega num bueiro, fica fugindo de 2 pessoas brancas que estavam entendendo que ele estava roubando coisas lá. Eles lacram ele, e daí que ele fica nesse estado meio de hibernação,
em que você tem a volta, né? Tipo, o epílogo em que ele está nesse estado. Eu fiquei um tempo lá no escuro pensando em tudo que aconteceu comigo. Volta meio para aquele começo da narrativa em que ele começa narrando, assim. Então é isso. Eu provavelmente deixei algumas coisas. Vocês podem complementar se quiser, porque acontece bastante coisa na narrativa. Mas ela é dividida nesses blocos principais da educação inicial dele, no colégio, depois faculdade, um período que ele tentará participar de trabalhar, tal, assim, né, em Nova York, e depois o período de ativismo dele. Alguém quer complementar alguma coisa em termos do enredo? Acho que do enredo, acho que é isso mesmo, né? Não lembro de. Assim, acho que você passou pelos pontos principais mesmo. Acho que não tem muito mais o que acrescentar. Acho que é legal falar um pouco da biografia do Ralph Ellison, né? Eu acho que ele é um autor negro, então ele teve uma infância pobre e ele conseguiu, a partir de bolsas de estudo, bolsas para escritor, ele consegue ir publicando algumas coisas e tal, e ele publica em 50, ele acaba sendo convocado também para o exército, ele vai para a Segunda Guerra Mundial, né, assim como o Salinger, né, que no último encontro também esteve na Segunda Guerra, só que ele trabalhou na Marinha Mercante como cozinheiro, se eu não me engano. E aí ele volta para os Estados Unidos e escreve esse romance e publica ele em 52, e ele depois acho que ele tem uma atuação mais acadêmica e tal, escreve alguns ensaios, mas eu acho que, pelo que eu vi na bibliografia dele, ele só deixa um romance inacabado depois, né? Ele eu acho que morre nos anos 90, se eu não me engano, e deixa um romance inacabado, então ele não publica mais nenhum outro romance, além desse. E é um romance que já teve repercussão na época, foi um romance que foi premiado no mesmo ano, lá nos Estados Unidos, foi um romance que repercutiu já naquele período. Assim. Alguma outra informação que vocês acham sobre o autor? Porque essas coisas acabam... Tem um traço biográfico, tipo, de semelhança entre o autor e o protagonista, que ele também estudou numa instituição para negros, né, numa universidade que é o Tuskegee. Tuskegee, deixa eu ver aqui. Tuskegee Institute, o Instituto Tuskegee, que também tinha esse aspecto, era um instituto específico para negros, né, porque tinha ainda uma certa, tipo, tinha essa questão das universidades, né, colégios de tradição negra, e daí ele tinha essa questão meio paradoxal quando ele estudava lá. Por um lado, tipo, era uma oportunidade, lá ele teve contato com vários amigos, né, e pensadores que ele manteve contato pro resto da vida, influenciaram a obra dele e tudo, e por outro lado tinha essa coisa que ele mesmo, na época que estudava, ele sentia que tinha uma certa mensagem de subserviência, sabe? Existe um lugar específico para, tipo, pensador negro, escritor negro, assim, que é diferente do que seria de outras universidades e tudo mais, sabe? É legal até a introdução do livro, né? A introdução é o próprio autor ali, né? Que ele escreve um pouco sobre o período de escrita do livro, né? Sobre como ele emprestou um apartamento um amigo dele para se internar lá e escrever o livro. Eu achei interessante ter isso no começo também, assim. Até eu comecei a ler assim, ué, será que já começou o romance? Já é isso ou não? Depois eu vi que não. Bom, acho que do enredo, não sei, a parte mais resumida do enredo, acho que é isso. Alguém gostaria de começar com alguma questão, algum elemento já do texto para a gente discutir? Uma sugestão? Eu acho que ninguém falou, acho que eu vou começar a falar, então. O que mais marcou o começo é realmente a dificuldade para coisa ganhar ritmo, assim. Eu não sei se vão concordar, mas acho que durante 100 páginas são cenas muito longas, né? Tem aquele prólogo, que é um prólogo ele narrando ali brevemente aquilo, daquele tom de mistério, né, para saber o que vai acontecer. Mas vai para o primeiro capítulo, que é aquele episódio absurdo dele sendo levado até aquele clube para dar um discurso, mas na verdade vedam ele, colocam ele num ringue de boxe com vários outros garotos, é uma coisa completamente absurda, muito chocante, muito violento, muito pesado, mas ao mesmo tempo quase beira o inverossímil, mas ao mesmo tempo você sabe que não é tão inverossímil assim, que provavelmente
devia ser uma prática corrente naquele período, está sendo narrado. Então dá um choque muito grande, e vem aquele discurso que cria um choque quase cômico, quase não, né? É uma coisa grotesca, realmente. Um discurso sobre a humildade, né? No contexto depois de ter sido levado a espancar outros garotos ali junto e caçar moedas num tapete eletrificado, uma coisa grotesca. Aí depois passa para aqueles outros capítulos na faculdade e que são muito lentos, né? São capítulos longos e que narram pouquíssima coisa, que é ele levando aquele não um diretor, né? Mas é um administrador, um dos fundadores, Doador, né? ele doa dinheiro para a universidade. Isso. Para aquele bairro isolado da cidade, onde vem aquele parte gigantesca do... Esqueci o nome do personagem, né? Narrando do caso de incesto dele. E aquilo dura muitas páginas. Aquele discurso em primeira pessoa daquele personagem, aquilo dura muito, muito tempo. É muito desconfortável aquela narração. E a reação tanto do... Eu esqueci o nome dos personagens que eu não tô falando sempre. Qual que é o nome do fundador? Norton. O Norton e o ex-escravo lá. Não, o ex-escravo não. O cara que narra é o True Blood. True Blood. E do... Até esse nome, né? True Blood. Pois Daí, é. tipo, narrativa de incesto. E a reação do Norton e do próprio narrador, né? Que ele fica muito incomodado com aquilo também. E aquilo é muito desconfortável. E depois Não, mas o interessante é que eu percebi que ele não fica incomodado com a história em si, ele fica incomodado com o Sr. Norton ficar achando mal da comunidade negra através da história e porque ele ganha $100 por ter contado a história e ele tava querendo alguma coisa por, sabe? Sim. Ela tem... Acho que travou. Voltou. Travou só pra mim ou travou da... Não, tá normal agora. Tá normal? Acho que foi a normal. Quer falar? Não, essa reação do narrador, principalmente nesse começo, nessa relação dele com o Sul, é muito interessante, né? Que ele tá nesse limbo, que ele é um negro, então ele é negro, ele tá próximo das pessoas, ele sabe como as pessoas vivem, ele não é completamente alienado daquela realidade, mas ele, né, ele tem consciência que não é legal que os brancos saibam disso, é melhor ele ficar ofendido com o que o True Blood fala, porque, porra, agora o Norton vai achar que todo negro é assim, né? Ele já preveu o racismo do outro cara, já tá, porra. Pra que fazer isso? Queimar nosso filme, assim? Não quer que aquela narrativa escorra ali, né? E é muito desconfortável, né? Aquilo recorre depois daquela cena no colégio de um amigo do Briscoe, né? Contando a história de como o colégio foi fundado. Também é um discurso extremamente longo e naquela prosódia específica de discurso meio religioso, assim, é uma coisa que demora pra ir na leitura. Eu fiquei pensando, nossa, será que o livro inteiro vai ser esse personagem interagindo com outras pessoas, discursando o tempo inteiro? Mas ele rapidamente cria outro ritmo quando ele se muda, né? Realmente o livro parece que impõe um ritmo, o ritmo do sul, o ritmo do norte. O ritmo do sul é essa coisa lenta, pessoas falando, uma coisa que não tem muito acontecendo ali, e quando vai pro norte, é uma coisa mais dinâmica, mais rápida, super mais rápida, na verdade, né? Tanto que essa parte, uma hora ele tá trabalhando, rapidamente ele tá no hospital, qualquer coisa explode, vai pro hospital, aí parece quase um filme de ficção científica, ele sendo torturado numa experiência mirabolante ali, ele escapa daquilo, dá um jeito de fugir, se envolve no Harlem e sem querer vira um militante da Irmandade, uma coisa que ele vai ser perseguido em cima do teto das casas. Um filme de ação, do nada, assim. A coisa tem uma mudança de ritmo muito grande, né? Então eu imagino que a gente já previa que muita gente não ia, talvez, ler a tempo o livro, e o livro não colabora nesse começo, né? Ele realmente impõe um ritmo lento. Tipo, você vai encarar esse livro, você vai encarar com dificuldade. Vamos lentamente até chegar num lugar na história, né, no principal, assim, no miolo, digamos. Achei é um impacto bem forte, assim. Então, a questão do... Ai, desculpa, pode falar, Luiz. Não, só até pegando gancho até numa coisa que você mesmo tinha falado, Mário, parece que o enredo ele intercala algumas cenas bem realistas e outras cenas que é uma atmosfera como de um sonho, às vezes, como você falou, né? Uma coisa, um pesadelo, muitas vezes, né? Uma coisa que você não consegue discernir muito bem o que está acontecendo, assim, né? De repente, e às vezes é uma mudança rápida, às vezes o livro tá de uma forma bem realista, assim, bem...
determinando bem o que está acontecendo, assim, muito, muito claro da gente entender, e de repente parece que ele vira uma nuvem, assim, um nevoeiro pela cena, assim, na frente da cena, como se a gente... Fica meio estranho entender direito o que está acontecendo, assim, né? Não sei se vocês tiveram, eu tive bastante essa impressão em vários momentos. Na cena lá do Battle Royale, eu tive um pouco essa experiência. Aí, em alguns momentos lá, quando eles estão no Golden Clay, Golden Day. Golden Day lá, né? Também parece que tem algumas cenas assim. Na própria cena do, do hospital, mas aí tudo bem, né? Ele tá realmente meio sem sentido, assim, né? Meio inconsciente e tal, né? Do que tá acontecendo. Então, parece que é um livro que transita bastante entre essas duas, entre esses modos de narrar, assim, também, né? Então, tem tipo, estudos que não são a minha área, então eu não vou saber explicar, que falam que tipo, o Ellingson, antes de ele ir para a carreira de escritor, ele tinha estudado para ser músico, né? Tanto é que nesse Instituto Tuskegee ele aprendeu música mesmo. E daí ele tinha muito apreço pelo jazz, pelo blues, que são coisas que são citadas, inclusive, na narrativa. Então tem pessoas que estudam que o ritmo da narrativa, ele, tipo, ele ocorre como ritmo de jazz, assim, ele não é, digamos, entre aspas, linear, ele tem uma ligação entre ideias, sabe, e entre cenas, assim, tem muito essa coisa dos entre tons, entre notas, assim, tem algumas coisas que parece que ele quer atingir, e daí ele tem essas outras notas no meio, assim, sabe, por isso que parece que tem algumas coisas que pulam muito rápido, que, sabe, acontecem quase como num sonho, assim, e tem outras partes bem mais marcantes na narrativa. Mas outra coisa também que eu tinha pesquisado, que parece que tem bastante trabalho de editor nesse livro, porque tinha partes que ele tinha colocado originalmente que foram tiradas pelo editor. A Mary, né, que é a mulher que cuida dele depois que ele sai do hospital, tinha um papel bem maior, assim, a parte que ele passa nesse pensionato dela antes de trabalhar com a Irmandade era maior, ele gastava mais tempo falando com as outras pessoas que moravam lá, tinha até um caso amoroso com uma das outras moradoras lá e tudo. Tem algumas partes que foram tipo, cortadas também, isso aconteceu. Inclusive, o autor sofreu críticas, assim, por as personagens femininas que aparecem na narrativa não serem tão bem desenvolvidas, mas aparentemente nas versões anteriores dele tinha, sabe, mais personagens femininas, ou ele gastava mais tempo descrevendo elas e mostrando, né, os pontos de vista delas, e isso foi algo que foi cortado. Oi, gente, eu tô aqui para ser a pessoa que assumi ele só até eu li o prólogo. Eu terminei o livro no encontro anterior, eu fiz aquilo que era para não fazer, eu baixei o livro errado, mas eu não comecei a ler. E olha que eu prestei atenção, mas eu não sei, eu baixei o livro errado. Depois eu mandei e-mail para vocês porque eu não estava encontrando o livro, mas daí encontrei em espanhol porque eu sou uma péssima leitora em inglês. E então eu não sei o que acontece, mas né, quem não leu fui eu, né? Eu vou terminar de ler, então vocês podem dar todos os spoilers. Mas do prólogo, então eu fiquei na parte do mistério ainda. Mas é bem chocante, assim, várias coisas ali naquele início. Eu acho que quando você vem, assim, de uma condição de vida de opressão, penso eu, das coisas que ele passou, eu acho que, e você está tentando coisas na sua vida, talvez várias dessas situações absurdas acabem acontecendo mesmo, assim, que parece até irreal e longe do que, né, de parecer. É tão irreal que chega a ser real, né? E daí o que eu fiquei pensando lendo essa primeira parte, que lerei as outras, é realmente assim, tem muita coisa, como que eu posso dizer? Tipo, formas de violência e coisas assim, que não é como se elas se justificassem, mas ao mesmo tempo você está numa situação tão difícil ali que como você julgar aquela pessoa também, né? A gente tem um limite e eu acho que mostra muito bem essa incoerência também das situações que ele é colocado e de como ela reage a elas, mesmo ele não quisesse reagir daquela forma quando ele bate naquele cara, né? E eu gostei também da analogia dele morar num sótão, né? Num buraco, ele fala, né? Uma coisa assim. E, nossa, é muito forte, assim.
Muito forte. Eu ia fazer uma pergunta em relação, tipo, essa questão das cenas, depois você falou, Mariana, da música, mas teria alguma coisa relacionada com a época, assim, a gente de leitor como agora se incomodaria mais lendo cenas que são muito longas e a gente se acostumou com uma narrativa mais rápida, ou não? Isso teria a ver com o estilo dele mesmo de escrita? Porque eu fico pensando nisso às vezes. Então, eu acho que a questão das cenas longas são, para mim, parece que ele está querendo reproduzir o tipo de retórica, de tipo de discurso que era observado em, tipo, nessa situação, que nem no negócio da igreja, tem um tipo de discurso religioso em igrejas evangélicas negras, assim, que você tem a pessoa, tipo, o pastor tem um poder de retórica muito grande, e são esses discursos cheios de detalhes, assim, cheios de descrições e tudo mais. Isso parece ficar mais alongado, talvez, sabe, para quem não está acostumado, tal. E daí também tem cenas bem grandes de mais para frente, quando ele vira membro da Irmandade, que daí o papel dele é discursar, basicamente. E daí você vê que ele herda parte desse tipo de discurso quando ele está discursando para os outros. Então, os discursos dele são bem longos. Quando ele faz o discurso depois da morte do Todd Clifton, né, que era o ex-membro lá da Irmandade, ele faz um discurso que, por vezes, é circular e tem muitas repetições. Ele fala o nome dele é Todd Clifton e ele morreu. Ele usa essa construção várias e várias vezes para descrever, tipo, e daí ele começa assim, fala o que aconteceu, e daí começa com essa frase, e daí fala da vida dele, e assim vai, sabe? Para mim parece muito um jeito de tentar reproduzir, sabe, essa forma. Tanto é que num dos vídeos que a gente, tipo, eu dei uma olhada de entrevista dele, o escritor costumava, tipo, falar as coisas, não escrever, mas ele falava também os trechos do livro, gravava e escutava ele mesmo. Então tem muito uma questão da sonoridade, de como as frases dele estão saindo, como estão fluindo, sabe, uma depois da outra, tal. Então eu vejo isso bastante na forma de escrita dele. Eu não sei, algum de vocês quer complementar? Não sei se estão me Não, pirando. quanto a essa questão de ser da época ou não, eu acho que é algo bem normal no período, cenas longas, assim, descritivas. Descritivas não, mas de diálogos longos e uma mesma cena acontecendo durante muito tempo. Eu acho que isso deixa de chamar atenção no livro, no meio, mas acho que é tão chamativo no começo, é que não tem um contexto ainda, né, com aquelas cenas. Não sei se vão concordar comigo, mas justamente esse diálogo com o True Blood e depois do pastor falando, eles são muito estranhos porque a história não começou. E tá tendo aqueles diálogos, aqueles monólogos longos que você não sabe qual vai ser a relevância daquilo para depois, etc. Eu acho que isso que incomoda, assim, entre aspas, né, que tá uma confusão. O que que isso significa? Porque o livro começou agora e já tem 20 páginas de um relato de incesto. O quão relevante vai ser isso? Acho que isso que dá o toque de desconforto para esses trechos específicos. Quanto o que o Luiz estava comentando, essa atmosfera de sonho, né, que a Mari tinha comentado antes também. Eu não li muita coisa a respeito do livro, mas pelo que eu vi, tem vários comentários, vários críticos que analisam o romance porque ele tem muito de kafkaniano, por assim dizer. Eu acho que faz total sentido, assim, essa coisa. Uma cena que parece banal, tratada de forma realista, de repente parece uma coisa muito absurda, tão absurda que é quase cômica, que não parece nem um pouco realista, mas está ali de forma totalmente realista e, no final de contas, se encaixa naquele mundo ficcional e você compra aquilo e fala, não, é assim que funcionam as coisas. Você quase é convencido de que é assim que funciona. A Maria Consolação? Oi, estão me ouvindo? Sim. Tudo bem? Eu concordo com vocês em vários pontos. Só que eu achei realmente esse livro ele causa um desconforto muito, porque ele parece até que ele está assim, parece até uma distopia, que ele vai escorregando, aí ele volta. Então, só que tiveram momentos que eu achei até que ele se aproximou muito do Luther King, que ele queria fazer uma coisa em cima disso, alguns momentos só. E também é um existencialismo muito forte do Camus, né? Ele aproxima muito da obra do Camus, né? Esse desconforto, essa revolta, né? A gente lembra do Homo Revoltado do Camus,
do estrangeiro. Então, é um livro assim, não sei, eu acho que ele patina em várias regiões, né? E não sei o que ele estava pensando quando ele escreveu esse livro, porque é uma coisa, eu acho que é um grito. É um grito. Isso aí contra alguma coisa, né? Da própria raça, né? Mesmo por causa da época, né? Foi a época do Luther King, dessa. Eu não sei. Eu tive vários desconfortos, porque tinha hora que a gente parecia que ele estava mesmo patinando ali numa distopia, aí ele voltava para a realidade. Aí voltava. E, no fim, ele se envolve no subsolo do Dostoiévski, né? Achei isso. Duncan e Luiz, algum de vocês tem a versão em português para procurar uma coisinha para mim que eu só tenho em inglês? É que vocês conseguem achar a parte do conselho do vô dele? Que ele faz aquele, tipo, fica na cabeça do leão e tal, que eu acho que é bem legal de citar para complementar o que a Maria falou agora. Uhum. É bem no primeiro capítulo já, né? Aqui, ele retoma isso, mas eu acho que... no prólogo, no primeiro capítulo? É na página 44. 44? Ah, legal. Obrigado. Essas são as palavras do avô dele. Aqui. Eu quero que você os derrote. Sim. Quero que vocês derrote. Quer continuar? Então, pode falar. Certeza? É o que eu achei aqui. Quero que vocês derrote de tanto dizer sim, que eu solapse com sorrisos escancarados, concorde com eles até a morte e a destruição. Deixe-os engolirem você até vomitarem ou explodirem. Então, acho que... antes ainda, né? Então, parte do desconforto, acho que também vem... O avô dele deixa essa charada. Essa charada é uma coisa que meio que, desconselho, né? Persegue o protagonista para o resto da narrativa. Como que ele age em relação à identidade dele, ao que as outras pessoas esperam dele, sabe? O que ele vai fazer na vida e tal. E daí, parte do desconforto tem essa questão de sonho, sabe? As coisas serem, tipo... Você não ter certeza do que está acontecendo de verdade ou não, em parte, você vê o protagonista, principalmente no começo, muito ingênuo, acreditando nas instituições e nas coisas, e você vê que ele está indo em direção a coisas darem errado, sabe? Quando ele confia no diretor, sabe, nas cartas de introdução lá para o emprego e tal, quando ele confia nas pessoas brancas lá, quando ele vai fazer o discurso, sabe, que apesar de eles terem feito ele participar de uma batalha em que ele teve que, sabe, levar porrada nos outros meninos por motivo nenhum, e vendado ainda, ele ainda acredita que se ele ficar lá e falar o discurso bonitinho, sabe, ele vai ser recompensado por isso, mas meio que na charada do avô tem uma resposta para esse desconforto para mim, sabe, que o avô quase que diz, tipo, parece inicialmente que ele fala, não, o jeito de você lidar com esse mundo tão preconceituoso é você, tipo, concorda com tudo, meio que paga o papel que eles estão colocando para você. E nisso ele concorda com um monte de coisa que faz mal para ele, na verdade. Com essa batalha, com ir para a universidade, com depois sair da universidade para arrumar um emprego com as cartas lá, se juntar à Irmandade, confiar que a Irmandade vai ter os melhores interesses da comunidade do Harlem, que é uma comunidade, né, tipo, que era tradicionalmente negra, tal, bastante, até hoje, na verdade. E daí, tipo, todos esses passos que ele vai tomando, ele concordando com coisas, esperando que essas instituições vão ter os melhores interesses dele, e ele, sabe, tipo, se dando mal por causa disso. Tanto é que no final ele questiona mesmo essa charada, o que realmente ela significava, e como que ele existe depois disso, sabe? Como é que ele vive a vida dele, como é que ele existe em relação à sociedade e às expectativas. Porque você olha, desde o início, ele, tipo, o título Homem Invisível é muito interessante, porque ele não existe como uma pessoa própria, quase. Ele existe como aquilo que as outras pessoas projetam nele. No começo da narrativa, ele tenta ser um bom aluninho, né? Aquele que vai se destacar na comunidade sulista lá, e vai conseguir avançar socialmente por causa disso. Na universidade, ele tenta a mesma coisa, e daí quando ele segue as ordens lá do doador para a escola e vai onde não devia, ele se ferra por causa disso.
quando ele vai trabalhar a mesma coisa, quando ele está na Irmandade a mesma coisa, ele tenta sempre seguir o papel que colocaram sobre ele, até que no final ele se considera um homem invisível porque ele não sabe que pessoa ele é mais. Então, para mim, grande parte do desconforto é ver dois trens no mesmo trilho indo se bater. Você sabe que as coisas vão dar errado. O protagonista parece a única pessoa que não consegue ver que vai dar tudo errado até a última hora, sabe? Isso me deu muito desconforto quando eu estava lendo. Foi para você também. É um negócio muito curioso. Chega a ser cômico, né? Realmente, quando ele começa a envolver com a Irmandade, que ele vai assumir aquele papel de líder do movimento negro, mas é quase tipo, deixa eu fazer isso só pra conseguir minha grana aqui, que eles vão me pagar por isso. É uma coisa, tipo, tão absurda, tipo, ele tá sendo cooptado por um movimento de pessoas brancas, militantes, para se tornar um líder do movimento negro, tá, tipo, só naquilo pela grana. Depois ele, claro, ele se envolve politicamente e começa a assumir sua própria vontade naquele movimento, né, tanto que ele acaba sendo mal visto pelo próprio movimento por crescer demais. Mas o pontapé inicial dele para aquilo é a grana que ele vai ganhar com aquilo. No começo ele nem quer, né? Ele fala, não, entrei por acidente nisso aqui, daquele discurso por acidente, nem quero participar. E é curioso que o discurso dele meio que dá errado, né? Aquele primeiro discurso dele. Ele fala pra galera não ser violenta, não, vamos conversar. E todo mundo vai pra violência. O cara ficou, nossa, esse cara é um grande líder. Tipo, deu errado o discurso dele primeiro. Rosa. Mas você não ficou com a impressão que a maioria dos discursos deles não iam para lugar nenhum? Ele fala muito bonito, mas ele falava muito bonito, mas não ia para lugar nenhum. Da primeira vez que ele falou, eu pensei, ele não tá falando nada com nada, mas tá bonito. E daí todo mundo da Irmandade ficava elogiando ele. Eu fiquei, será que eu tô louca? Para que ele tá falando alguma coisa? E no final, eu sou a única que não tá percebendo. E daí no enterro do Todd Clifford foi a mesma coisa. Tipo, nossa, ele não tá falando nada com nada, eu sou a única pessoa que não vê isso. E daí no final, tipo, eu acho que coloca você no lugar dele, que ele, tipo, ele tem, tipo, ele sabe falar bonito, mas muitas vezes o que ele fala não tá repleto de significado ou um posicionamento político ou qualquer coisa, mas ele gasta tanto, tipo, as pessoas elogiam tanto ele por isso na Irmandade, por ser o trabalho dele, que ele acaba acreditando. Eu acho que ele coloca quase o leitor no mesmo local, sabe, assim, eu não sei, é a impressão que eu tive, pelo menos. A Rosa tinha levantado. Então, eu acho que eu não entendi muito bem, porque para mim, do início, ele era manipulado pela Irmandade. Ele era tão ingênuo, tão inocente que ele era manipulado. E como vocês disseram, ele foi fazendo aquilo pelo dinheiro, ele foi se envolvendo, porque, na verdade, a Irmandade queria que ele fosse o porta-voz. Tanto que ele sempre tinha que recorrer, eu não lembro o nome do personagem, aquele mentor dele lá, que o Jack mandava ele falar com o mentor, aí ele ficava naquela biblioteca, com aquelas coisas lá, imerso naquilo, para depois fazer os discursos. Eu acho que o que fez ele mudar, e que daí sim impactou em mim, foram dois eventos. O primeiro, quando ele encontrou o Raz lá, porque... quando eu vi o Raz, eu achei, meu Deus, ele devia se juntar a ele, mas daí deu para perceber que ele pregava realmente a união dos negros e sim ele pregava violência. Ao contrário da Irmandade, que pregava o que? A união entre brancos e negros e a união, claro, e a paz, enquanto o Raz fazia a violência. Mas o que mudou mesmo para mim foi o clímax, que foi o turning point da história, foi a morte do Clifton. Ali eu acho que ele, sabe, ele cresceu. Eu acho que ali aquela coisa, aquele discurso dele no cemitério, lá na hora do sepultamento, eu acho que foi bem o que eu esperava e que eu acho que tinha que ser mesmo. Que ali ele foi ele, entendeu? Eu acho que é ali que ele despertou. Daí veio todo aquele confronto lá do Howley e foi isso. Mas eu concordo, o meu posicionamento, a minha opinião só é que ele, naquele discurso, ele se recusou a politizar a morte do Todd Clifton, que seria o que seria bom para a Irmandade se isso fosse politizado e usado como uma alavanca política. Ele se posicionou pessoalmente, entende? Eu quero dizer que
os discursos eles são floreados, são bonitos, mas se você analisa em termos de políticas que ele apoia, o que a população deveria fazer, o que etc., não tem. Não. É só, tipo, ele consegue capturar aquele sentimento da situação, mas ele não converte isso em nada específico. Mas eu concordo que aquele momento ele decide, não, eu não vou pegar e politizar essa morte, é uma coisa horrível que aconteceu, mas eu não quero, sabe, usar isso para mobilizar politicamente a população. Não sei se concordo, pra ser sincero. Porque, embora ele, no discurso, ele tente enfatizar sempre que não quer transformar aquilo em algo político, mas parece retórica. Porque depois a Irmandade briga com ele por causa desse discurso, justamente porque a população do Harlem ficou muito emocionada com ele e motivada a ação. E o próprio narrador comenta que esse é o momento de a gente agir, e não pode mudar o nariz agora, que o discurso deu certo para toda aquela comoção do enterro, né, em torno de um homem negro desarmado, que levou foi baleado até a morte, daria certo para uma ação prática. E a Irmandade fala que não, porque o Clifton, eu não sei o nome dele, não, Clifton, ele tinha abandonado o movimento, então não poderia fazer uma comoção desse tamanho para um traidor. Então, acho que, embora o discurso dele na hora se pareça meio improvisado, meio emocional e não político, ele consegue incentivar os ânimos ali de uma forma muito potente e prática, me parece. Daria certo o que ele estava tentando fazer. O que a Irmandade atrapalha, ao meu ver, pelo menos, estava assim. Tanto que eu até concordo, acho, porque tanto que daí essa energia, ela, de certa forma, ela é apropriada pelo Raz, né? Pois é. Que acaba crescendo na comunidade de novo e desencadeando naquelas cenas finais do livro. Mas por outro lado, acho que talvez no discurso não tem tanto a intenção política mesmo, eu concordo nesse aspecto. Tanto que o primeiro discurso dele, ele acaba indo por um caminho totalmente de falar sobre ele mesmo e o quanto ele se considerava mais humano e tal naquele momento. E é criticado pelos... Eu não lembro se esse é o motivo da crítica agora, né? Me lembrei disso agora. Ele é criticado pela ala científica da Irmandade, né? O primeiro discurso dele. Eles não gostam do discurso dele no começo. Mas eu não lembro qual foi a razão exata para ele não... É meio que por isso, por ser só palavras vazias e não ter uma diretriz científica objetiva. Eu acho genial o jeito que o livro coloca essa questão política. Realmente, o narrador, ele fala bem meio vazio, mas ao mesmo tempo, emoção é política. Ele consegue lidar bem com essa coisa. O que é só emocional, o que é só político? O próprio, ele comenta o tempo inteiro que ele não sabe o que está falando na hora. Ele vai falando, não sabe o que está dizendo direito. É quase uma sessão psicanalítica política, assim, praticamente. O cara vai se confessando, começa a falar, e uma coisa vai puxando outra ideia, e aquilo cria um ânimo muito forte. Ele consegue converter emoções brutas, que ele sempre internaliza, parece, e nessa hora que ele externaliza de forma quase espontânea, sem controlar, aquilo vira uma comoção política quase fora do controle dele, mas que ele consegue controlar depois, aparentemente, né? Ele tem uma fidelidade muito grande na comunidade. É muito curioso isso, né? Eu já passo para a Marisa, que eu terminar esse raciocínio. Porque o livro inteiro parece que vai direcionar para um personagem vazio que nunca tem possibilidade de ação e passivo o tempo inteiro. Mas durante um terço do livro, talvez, ele é tipo um grande líder que as pessoas escutam ele e vão atrás dele. Ele é um exemplo. Os repórteres vão atrás dele. Tudo bem que manipulam o que ele fala depois. Mas ele tem uma agência ali até certo momento. Depois ele perde essa agência de volta. Mas ele possui um poder, uma posição social interessante em algum momento ali. Depois se perde aquilo naquela crise com a própria Irmandade, etc. Pode falar, Maria. Oi, eu concordo com você, Duncan, quando você fala isso, porque eu acho que esse homem, ele é invisível para si mesmo. Ele tenta perder essa invisibilidade dele, né? Ele corre desde o princípio do livro atrás, porque como ele vai pegar um diretor, um benfeitor da universidade, da faculdade, e sair assim... Então, ele está sempre correndo dessa invisibilidade dele. Ele próprio, ele se considera invisível, ele sabe disso. Então, ele corre depois pelos telhados, ele está sempre correndo, né? Vai para a fábrica e deixa ele se deixa ser usado pelos outros, né? Ele se deixa ser usado pelos outros, né?
Ele é usado pelo diretor da escola, que é da própria raça dele, né? Então, esse homem invisível, ele é invisível até para ele mesmo. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Esse personagem é invisível para ele mesmo. Ele não consegue ultrapassar a invisibilidade dele. Por isso então, que ele Sim. Alguém mais tinha falado? Desculpa. Não, então, tem essa leitura que é a da invisibilidade como algo imposto sobre o protagonista a partir dessa sociedade, né, que não reconhece ele como pessoa individual, com as suas próprias vontades e tudo mais. Isso é reiterado principalmente na Irmandade, quando eles não pagam ele para pensar, pagam ele para fazer os discursos a partir do que ele aprendeu, né, do viés político que ele aprende lá com os pensadores da Irmandade. Mas existe, tem leituras possíveis que as pessoas, pessoas fazem desse livro, em que essa invisibilidade em si acaba virando, no final da narrativa, uma identidade própria do protagonista. Que ele fala como homem invisível, ele vê as outras pessoas, e daí ele vê a moralidade dessas outras pessoas e tudo mais refletido na dele, de um jeito diferente, assim, sabe? Quase colocar esse local, marginal, fora do papel em que as instituições colocaram ele originalmente, como a própria individualidade nova dele. É uma interpretação possível, tal, né? Pode ser discutido se essa, é mais próxima da intenção do autor ou não, tal. Mas no final do livro ele se coloca como pessoa, ele se coloca na posição de querer tentar emergir da hibernação dele de novo, tentar ir para o mundo novamente, assim. Mas eu não sei se ele chega a falar nesse final, não lembro, pelo menos se ele vai tentar se fazer visível no sentido anterior, ou ele vai tentar fazer dessa invisibilidade uma nova identidade, entende? Não sei o que vocês acham. Acho que fica meio aberto, não sei. Esse final é bem esquisito. Né? Ele meio que opta por não retomar os laços. Eu realmente acho que ele vai manter essa invisibilidade como a identidade dele, assim. Não sei. Eu entendi dessa forma também. Entendi assim como isso, acho que até um pouco no começo da tua fala, assim, da Mari, a invisibilidade como entender, também como olhar para si próprio, assim, um olhar mais de si mesmo. Tem um trecho que o que até concordo com a ideia de existencialismo também do próprio Camus, eu acho. Tem um trecho que ele fala assim, bem no epílogo mesmo. O narrador fala assim: quando alguém é invisível encontra esses problemas de bem e mal, honestidade e desonestidade, em suas formas de natureza tão variável que ele confunde uma com a outra dependendo do que lhe parece no momento. Bem, a partir daí tentei olhar através de mim mesmo, o que comporta certo risco. Nunca fui mais odiado do que quando tentei ser honesto, ou quando nesse mesmo instante tentei elaborar exatamente o que percebi capaz de ser a verdade. Parece que essa invisibilidade está justamente sempre que ele está de frente com alguém que tem mais poder que ele não é visto de certa forma, né? Porque ele não é visto no sentido que as coisas que ele pensa e as opiniões dele não são levadas a sério também, né? Então ele argumenta algo com o Jack desconsidera o que ele fala. Com o Hambro lá, Hambro, o líder lá, né? Também. Mesmo com o diretor, né? Ele tenta argumentar, sempre que ele tenta argumentar com alguém que tem mais poder que ele de certa forma, é como se a opinião dele não existisse naquele momento, né? Mesmo com o filho do Emerson lá também, vários momentos, assim, que ele tá de frente com alguém com maior poder do que ele, assim, né? Me parece. E ele sempre acaba estando nessa situação, assim. Eu acho que por isso que no final ele tá essa invisibilidade, acho que tá mais forte no final, não tanto ao longo, talvez, todo o enredo, mas mais evidente para ele no final mesmo, assim. A própria segunda vez que ele conversa com o Sr. Norton, quando ele tá dando direção para ele no metrô, acho que sabe?
Esse segundo diálogo acontece de uma maneira muito diferente por causa da invisibilidade dele. Se antes ele falava com o Sr. Norton e o Norton projetava, tipo, como doador da universidade, né? Tipo, ai, você vai ser o meu futuro, eu estou investindo aqui porque eu quero ver o que vai surgir daí e tudo mais, sabe? O meu destino tá ligado com o seu e tudo, sabe? Quando ele encontra de novo o Norton e ele tá na invisibilidade dele depois de ter passado um tempo, né, escondido lá no bueiro, o Norton não reconhece ele e ele até tá numa posição meio de poder, sabe? Porque ele reconhece o Norton, reconhece as coisas que ele falou e reconhece o Norton como uma pessoa perdida em termos de identidade. Assim, ele fala, daí eu percebi que quem não sabia quem era ele mesmo era o Norton, não era eu. Parece que nisso ele consegue julgar as pessoas de uma forma que ele não conseguiria antes, quando só ele era uma projeção do que os outros esperavam dele. A Rosa tá com a mão levantada? Queria falar, só talvez ver se vocês concordam comigo. Eu acho que essa invisibilidade dele, ele queria, na verdade, no final ele quer sair dela, sabe? Porque por causa daquele símbolo daquela pasta, porque quando ele está naquele buraco, que ele precisa fazer, precisa de papel, né, para iluminar. E aí veja que ele começa a destruir tudo que tinha naquela bendita pasta. O diploma do ensino médio está lá na página 559. Para clarear a minha saída, eu teria que queimar todos os papéis da pasta. Ele queima o boneco do Clifton, a carta anônima, aquele papel que o Jack deu para ele com aquele nome dele lá, que seria o nome dele, né? O segundo nome dele, que a gente não sabe nem o primeiro nem o segundo. Eu acho que ali ele rompe, entendeu? Ele rompe com esse passado dele, talvez realmente para clarear a sua saída, para iluminar a sua vida e começar uma visibilidade. É isso. Eu acho que bom, esse livro ele é cheio de símbolos, né? E eu acho que essa pasta é bem legal isso que se lembrou, Rosa, porque essa pasta ela é bem simbólica, assim, né? Porque o que ele carrega ali ele carrega a corrente, um pedaço da corrente do que o amigo dele deu para ele, né? Ele carrega o Sambo, né? Que é esse boneco que é uma caricatura racista. Aquele cofrinho aqui também é uma réplica desse boneco, mas aí naqueles pedaços daquele cofre lá, que ele não consegue jogar fora, ele joga fora no lixo, aí a mulher fala para ele tirar. Aí ele joga na rua, um cara vai lá e leva para ele de novo, ele não consegue se desfazer daquilo, né? O próprio nome, né? Se a gente for talvez pensar assim, né? Porque um homem branco dá um novo nome para ele, né? E as pessoas, né, os escravizados recebiam novos nomes dos seus senhores também, né, durante a escravidão. Então tem, acho que, vários símbolos, né, que ele vai carregando, e ele está sempre com aquela pasta, né? Na hora do incêndio ele volta para pegar a pasta, né? Ele volta para pegar aquela pasta. O que é tão importante, né? Porque realmente ele está carregando esse. E daí nesse momento que ele está no subsolo lá, ele põe fogo em tudo, né? Ele acaba se desfazendo disso aí de alguma forma. Nossa, principalmente aquele cofrinho, para mim, foi muito interessante, porque para mim funcionou quase como uma arma de Chekhov, sabe, no cinema, assim. E daí você coloca alguma coisa, daí você coloca uma bomba, né, e você dizia que é? Eu esqueci o nome do diretor, que eu... o diretor de psicose, você coloca uma bomba numa cena, a plateia imagina que ela vai explodir eventualmente. Então ele pega esse cofrinho da Mary, né, que é a dona da pensão, e usa para tipo bater nos canos de aquecimento, porque tipo o pessoal tava batendo lá que tava sem gás, ele tava bravo com o barulho. Ele carrega isso. Durante, tipo, ele quebra, e daí como tinha dinheiro antes, ele fica sem graça de só, tipo, falar pra Mary que quebrou, porque parece que ele tava roubando o cofrinho. Daí ele meio que rouba isso, assim, né? E daí, quando ele tá saindo da casa da Mary, e daí ele fica com esse troço, tenta jogar fora, que nem o Luiz falou, não consegue. E daí dá muita impressão que isso vai voltar de alguma forma, sabe? Ficou me incomodando durante a maior parte da narrativa. Porque eu pensei, tá, mas ele vai voltar como? Ele vai ser acusado de ter roubado, a Mary vai voltar, o que aconteceu? E daí no final, daí eu percebi que eu tava sendo tosca, porque é uma arma de Chekhov no sentido de que essa caricatura negra, esse estereótipo, essa história, é uma coisa que não dá para se livrar, entende? Ele não podia só jogar fora, porque é algo que persegue, digamos assim, sempre. Porque é parte da identidade cultural
tudo isso que aconteceu, toda essa parte horrível da história, assim. Então ele coloca isso meio que de propósito. Tanto é que quando ele está queimando os papéis lá, o que demora mais para queimar é o papel do Sambo, sabe? Que queimou mais teimosamente, que demorou para se desfazer, assim, também. Na forma que ele dramatiza esses símbolos é muito boa. É uma coisa. Você quase não presta atenção, porque faz total sentido naquele universo ali. Ele quebrou um negócio, carregar aquilo, uma cena quase cômica, ele vai jogar fora, começa a levar um xingão, ele pega, derruba no chão, o cara entrega. Parece só uma cena banal, assim, mas tem toda uma carga simbólica ali, que não não necessariamente chama muita atenção para isso. É possível passar reto, mas se você presta atenção, é recompensador demais, assim. E o livro inteiro gira em torno disso, assim. Eu acho que até eu fiquei um pouco frustrado de nenhum de nós ter lido o livro antes, porque eu acho que uma releitura desse livro deve ser ótima, assim. Deve se perceber cada coisa que deve aparecer ali de forma meio banal no começo, deve ser retomado depois, que na primeira leitura você não presta atenção. Deve ter muita coisa ali, deve ser muito rico nisso. Queria falar uma coisa que a Camila Consolação falou lá no começo ainda, que aí foi deixando para depois e esqueci. O livro quase vira uma distopia, né? Em alguns momentos. Eu acho bem engraçado isso. O livro me parece, pelo menos, muito bem situado naquele período de 52, assim, digamos, né? Década de 50. Ele, sim, tem muito com existencialismo, necessariamente. Sim, o livro fala sobre a questão de ser negro, mas ele também está falando da questão de ser humano, a questão de conhecer a si mesmo, a questão de tomar responsabilidade para as suas ações, ou você está sendo só agindo como o resto espera, como as outras pessoas esperam. O livro está nessa discussão, essa discussão que está sendo feita pelo Sartre, sendo feita pelo Camus, sendo feita pelo Salinger, no Apanhador também. Quando o narrador aqui chega em Nova York, eu lembrei muito do Apanhador. Eu cheguei, nossa, que coincidência, como é parecido. Mas também o livro traz essa outra dimensão, que é da discussão política, e que, sim, ele parece muito os momentos de 1984. Eu achei muito engraçado também. Aquelas discussões dentro da Irmandade, justamente, tipo, não, você é pago para pensar e não para... Você é pago para falar e não para pensar, desde que os pensamentos fiquem com a gente estipula o que você fala. Aquilo é puro grande irmão falando. A nível de discussão política o livro coloca é uma dimensão tão rica quanto a dimensão individual, da tensão individual e existencial do personagem. É um dos poucos livros que eu conheço, pelo menos, que consegue colocar essas duas dimensões ao mesmo tempo, de forma tão boa. Isso que eu queria falar, né? Parece, sintonizando várias coisas que estão acontecendo na literatura dos anos 40 e 50, ao mesmo tempo. Ele acumula tudo aquilo de alguma forma. E, ao mesmo tempo, tem aquela coisa Ezra Pound, né? Que o artista como antena da raça, ele parece estar adiantando algumas coisas dos anos 60 também. O livro 52, né? Eu não conheço muito história de movimentos sociais americanos, mas Martin Luther King e Malcolm X bombaram mesmo nos anos 60, né? Eles começaram realmente a organizações, aquelas passeatas, que eu acho que foi no final dos anos 50 para o começo dos anos 60. Essa questão do movimento negro está pensando aqui. A Irmandade, o jeito que o narrador movimenta a Irmandade no Harlem, parece uma coisa proto-Panteras Negras, às vezes. É uma coisa muito curiosa como o livro tá captando emoções contemporâneas, mas também está adiantando coisas que vão se firmar só depois, assim. É um livro que pegou muito bem o momento, né? Continua atual, mas ao mesmo tempo muita dessa atualidade por ele ter pego coisas que não estavam tão desenvolvidas ainda. E parece que pega a faísca de algumas coisas que vão se desenvolver depois, assim. Eu fiquei bem impressionado com isso. Então, da questão do movimento, eu sei que tem tipo um traço biográfico de novo, porque ele e outras pessoas, assim, na época se envolveram com o movimento comunista, mas muitos negros saíram depois, porque aparentemente o movimento naquela época ele não queria considerar as nuances, as diferenças, sabe, que vinham dessa questão, sabe, étnica, cultural e tudo mais, e daí acabou perdendo muitas dessas pessoas por causa disso, sabe. E daí eu acho que tem isso sendo retratado, assim, que, segundo ele, né, o Ellison, mas era um movimento que estava interessado num caráter, tipo, internacional. Acho que tem alguma coisa que ele fala que eles queriam que você fosse, antes de ser estadunidense, você tinha que ser mais russo, sabe? E daí, então, portanto, antes de ser, tipo, uma pessoa, tipo, negra, de vivência negra, você tinha que ser estadunidense, antes de ser estadunidense, você tinha que ser russo, alguma coisa assim.
E daí eu acho que ele coloca isso no livro, assim, você tem essa instituição que tem essas ambições políticas maiores, né, nacionais e internacionais, e na hora de mover, tipo, de escolher, eles estão ok em sacrificar aquele bairro, usar aquele bairro para servir de estopim para mostrar, ó, tá vendo o que acontece, se tá. É a impressão que eu tenho, assim, pelo menos. Eu concordo. E acho, inclusive, tem outras coisas também, né? Fico pensando mesmo nesse pós-guerra, é muito isso, né? Soldados norte-americanos que nessa época ainda, eu não sei se todos os batalhões eram assim, mas existia segregação, né? Então tinha um batalhão só de negros, batalhões só de brancos, e eles vão para um lugar, teoricamente, defender a liberdade, defender, né? E daí voltam voltam para o país deles, e daí encontram essas segregações no próprio país, né? Eu acho que isso está sempre nesse... Daí, a partir daí começam os movimentos, acho, né? E eu acho que isso também tá, apesar de não ter essa presença dos veteranos, mas esse livro, ele não é muito claro, né? Mas passa, acho que entre guerras, né? Eu Não, mas lembra imaginei. que aparece eles lá Eu no não lembro. Golden Day? Então, fala os veteranos, né? Mas eu fiquei pensando se não são veteranos de Primeira Guerra. É da segunda, eu acho. É da Segunda Eu mesmo? acho que É da sim. segunda. É, né? Eu fiquei em dúvida nisso aí. Porque algumas referências até que ele coloca são coisas que, por exemplo, ele fala de uma série lá uma vez. Eu fui ver a série, mas ela existiu de 20 até 50 e poucos, então poderia ter... Mas então tá. E acho que pega um pouco esse período mesmo dessa eclosão, né? Desse começo desses movimentos por igualdade, enfim, por questões raciais. Falando nessa questão do pós-guerra, é bem interessante a figura desses veteranos, porque em vez, tipo, eles estão... Você não sabe, de fato, que tipo de cuidado eles recebem. A única coisa que você sabe é que tem um responsável, que é uma pessoa, tipo, um cara bem grandão, assim, fortão, que se eles saem de controle, coloca os veteranos na camisa de força e tal. Eles têm um bar lá onde eles conseguem ficar bebendo e, tipo, conseguindo companhia, né, de trabalhadoras sexuais, se eles quiserem. E tanto é que quando o Sr. Norton vai lá, ele fala, que tá um caos, né, que precisava de algum tipo de supervisão e tal. Então, é bem aquela coisa das pessoas que foram lá, né, lutar em busca de mais igualdade, como foi o caso na Guerra da Secessão estadunidense, né? E daí voltaram para descobrir, tipo, essa desigualdade, tanto tipo, nas estruturas que já existiam, quanto na própria diferença entre o tratamento dos veteranos negros e dos veteranos brancos, por exemplo. E daí você tem o caso daquele veterano específico que choca, né, bastante o Sr. Norton, que costumava ser médico e achou que com isso ele ia conseguir ter dignidade. E daí, pelo que dá a entender, ele foi escorraçado da cidade, linchado, porque ele tentou, tipo, sabe, operar, tentou ser um médico mesmo lá. E daí ele vai parar nesse lugar, assim. É bem interessante, e quando eu tava lendo, para mim, esse personagem, ele quase ecoa o tipo de pessoa que o protagonista se transforma, sabe, no final da narrativa. Tanto é que durante a revolta lá no Harlem, tem uma hora que ele encontra alguém que tá sangrando, ele faz um tourniquet, até perguntam se ele é médico. Eu posso estar meio pirando só. Mas ele, para mim, o veterano parece quase, tipo, como uma imagem parecida com que o protagonista vai se tornar, essa pessoa que tinha tipo, habilidades, no caso dele, né, fazer discursos e tal, se confrontou com essa desigualdade do mundo e está em uma posição agora, tipo, meio que na margem para conseguir avaliar isso direito, sabe? Conseguir ver essas hipocrisias e tudo mais. O que vocês acham? Eu tô tentando lembrar aqui, até acho que depois eu preciso rever essa, porque realmente, na hora que aparece esse veterano a primeira vez, e daí depois ele encontra uma segunda vez no ônibus, né? Daí eu penso, aí você já dá uma importância a mais pro personagem também, né? Mas eu não lembro exatamente o que eles falam lá. Mas essa cena. Pode falar, desculpa. É que ele usa umas palavras muito fortes com o protagonista, que diz que ele é um zumbi, ele é uma pessoa morta andando, sabe? É verdade. Ele é cego, que ele não consegue enxergar, sabe? É bem interessante o diálogo deles. E daí ele fala com o Sr. Norton, toda essa questão, tipo,
que o Norton tem essa romantização, é a universidade que eu tô doando vai ser o meu destino e tal. E ele fala, tipo, eu também, tipo, estudei numa instituição que nem a sua e tô aqui agora, sabe? Eu fui lançada no mundo e o mundo me cuspiu de volta, praticamente. E o protagonista fala desse cara meio que mesmos termos do que ele fala do vô, né? Ele meio que dá uma compara os dois. Não achei um momento aqui, mas se não me engano, a primeira aparição dele lá no Golden Day, ele fala, tipo, ele pareceu meu vô nesse discurso, etc, uma coisa assim. Então, realmente, é o tipo de comportamento que ele se vê forçado a chegar no final, praticamente. Ele vai tendo todas essas outras saídas vedadas até ficar, não, o jeito é isso aí que meu avô falou, que esse cara falava, não tem muita outra opção. Eu achei muito estranho essa cena que você comentou, Mari, que eles estão no meio da confusão lá, e daí ele vai fazer o torniquete, e daí o cara pergunta, você é o médico e tal, né? E daí ele insiste, né? E há uma insistência assim, não, mas você não é o médico, né? Fica aí só. Mas aí eu fiquei pensando também se não poderia ser uma daquelas muitas personalidades daquela figura que ele se transforma quando ele põe o chapéu e o óculos escuro, e que é pastor, é gangster, várias Cafetão, coisas. tudo. Várias coisas. Né? Eu imaginei Não, mas ele não tá de chapéu naquela hora, então é estranho também. Ele não tá caracterizado como esse outro personagem nessa hora. Não, o Reinhardt, né? Nossa, essa figura é ótima, né? Meu Deus do céu. E de novo vou contribuir para aquele ar de. Tipo, para quem não leu, né? Tem uma hora que ele tipo, já tá dando tudo errado no Harlan. Teve já o enterro do Todd Clifton, e daí o personagem tá se recusando, né, a politizar isso para avançar as questão da Irmandade. Daí ele tá andando pela rua e ele encontra o Raz lá, que é o da parte do separatismo negro, né, nacionalismo negro. E daí ele tá fazendo um discurso e quando reconhece o protagonista, ele manda os outros membros do grupo dele bater no protagonista. Daí ele foge, entra numa loja, compra uns óculos escuros, um chapéu, não lembro se ele compra um casaco também e sai. E daí, a partir do momento que ele tá com essa roupa, todo mundo confunde ele com outro personagem chamado Reinhardt, que aparentemente fazia 1 zilhão de coisas, entre elas ser cafetão, ter casos com mulheres casadas. Ele era pastor de igreja também. Vocês lembram mais? Tipo, ele fazia um monte de coisa e tal. Não E era daí música também? ele tem esse de um bar, camaleônico que cada pessoa. Ele fazia jogo do bicho também, né? Alguma coisa assim, jogatina. Cada pessoa diferente reconhece, cada pessoa, tipo, pessoas diferentes acham que ele é esse Reinhardt, e cada um deles tem uma resposta diferente, porque acham que ele tá sendo uma dessas coisas, ou pastor, ou amante, ou jogador, organizador de jogo, ou tudo mais. É muito, muito estranha essa parte, Muito engraçada. estranho, né? Eu fiquei achando que pensando se ele ia encontrar essa figura de fato, ou até, sei lá, pensando. Nessa hora, a minha cabeça começou a pensar muitas possibilidades pro desfecho, assim, para desse momento, mas acaba ficando mais nessas cenas aí. É um desses momentos muito simbólicos mesmo, né? É. Que nem E essa passagem do médico, dele insistindo se ele não é um médico. E toda essa sequência final desse caos no Harlem é uma coisa, voltando aquilo de pesadelo, né? A figura do Rise em cima de um cavalo jogando lanças. Tipo, é completamente absurdo. E é muito simbólico também que querem enforcar o protagonista, né? Quando ele tá fugindo, ele chega a comentar, eles poderiam atirar em mim e me matariam. Mas eles queriam me pegar pra mim e enforcar, especificamente. Tudo tem uma carga simbólica muito forte. Até o fato dele cair no subsolo tem uma carga simbólica. Eu não tenho certeza, eu não conheço muito de história de escravidão americana, mas, se não me engano, teve grandes rotas de fuga de escravos por vias subterrâneas, né? Acho que isso é um fato bem simbólico da cultura americana. Então faz todo sentido que ele caia no final, ele se salve daquele tumulto, caindo num túnel, que ele até fala, o fim, a última frase antes do epílogo. Deixa eu ver como que é exatamente. 25. Só um segundo. Oh, meu Deus, não tô achando. Acho que é o fim, é como começo, algo assim. Oh, meu Deus. Se alguém achar, puder me ajudar. Aqui, o fim estava no começo, né? Eu teria minha morada no subterrâneo. O fim estava no começo.
O que parece retomar a narrativa em si, né? Que a narrativa começa no subterrâneo lembrando, mas dá se pensar se não isso não está dizendo isso, tipo, a história dele enquanto negro, enquanto do negro nos Estados Unidos. A liberdade começou no subterrâneo, pelas fugas, e ele terminava ali agora. Tudo parece ter um duplo sentido simbólico muito forte, assim. Tipo, em termos de estrutura, até tem registro de que as partes que ele terminou, tipo, por último, foram o epílogo e o prólogo, sabe? Que como o editor quis cortar esses capítulos a mais, ele resumiu muito das ideias e temas nessas duas partes, que daí ele escreveu de um jeito que realmente, tipo, você consegue ter uma boa noção do que vai ser o romance e tudo lendo eles, e fecha de um jeito muito bom, sabe? Você entendendo, né, que tudo que ele escreveu é as memórias dele, por isso que as coisas podem nem sempre ser factuais, podem ser guiadas por um sentimento, uma atmosfera, tal. E eu acho muito ótima aquela frase final, que ele fala que, tipo, nessa invisibilidade dele, tipo, algo do que ele escreveu pode, tipo, ressoar com você, né, com o leitor, com a pessoa que tá lendo, assim, como se todos nós, né, tipo, vai para aquele tema mais universal, assim, todos nós tivéssemos certa invisibilidade na sociedade, na nossa vida, tal. Pensando nessa última frase, né, é legal, né? Ele fala, quem sabe se nas frequências mais baixas eu falo também por você. Mas essa questão da visão, né, e da percepção né, das coisas, como isso tá no livro também, né? Tem o pastor que é cego, tem o Jack com o olho de vidro, tem os no Battle Royale lá, os meninos vendados, né? Tem sempre algum símbolo relacionado à visão também. Deve ter mais coisa, acho ainda. Ah, ele põe os óculos escuros, né, para se tornar invisível para os inimigos dele lá no Harlem lá. Ele precisa queimar as coisas da pasta para poder ver no túnel. Isso, é verdade. Ele põe as lentes, tem as lentes verdes que ele usa também, né? Então, essa ideia da percepção, né, e da visão tá sempre presente também. Tá, peraí, a mãe quer falar com você. Mas segura aí. Eu tomei a vacina hoje. Então, esse do Jack é bem legal, que ele compara um ciclope, né? E dá para associar justo essa questão da visão única, assim, sabe? Com toda a questão da Irmandade, assim, que eles se recusam a entender o Harlem, comunidade negra e tudo nas suas nuances, sabe? Deixando o próprio protagonista, tipo, ter as próprias ideias e tudo mais, assim. Isso é quase, tipo, tanto é que atordoa pra caramba o protagonista quando cai o olho do Jack, né? E ele vê, assim, a parte, tipo, o buraquinho lá, assim, olho de vidro e tudo. Tem eu fico sempre intrigado assim com o nome de personagens que ele vai colocar, que vão aparecendo assim, personagens históricos, e aí tem um que eu achei especialmente interessante, que eu fui dar uma pesquisada quem era e tal, que é o Frederick Douglass, que eles colocam um quadro desse personagem no escritório dele lá no diretório lá da Irmandade, né? E daí eu fui ver, e a trajetória dele lembra muito, em alguma medida, o protagonista, porque ele foi um abolicionista negro, ele era escravo, ele fugiu do sul para o norte, aí ele conseguiu a liberdade no norte, ele se tornou um estadista, um político, e ele foi uma das pessoas que convenceu os negros a lutarem ao lado dos brancos na Guerra Civil norte-americana. Então ele tem esse papel histórico e traz, claro, muita semelhança, né, com a trajetória desse protagonista também. Sei lá, nessas coisas que são coisas que vão sendo colocadas assim meio, e tem várias, sempre tem muita referência. É um livro com muito símbolo mesmo, né? Muitos elementos assim que remetem a outras coisas. Tem aquela parte das moedas, que daí ele tem o cofrinho da Mary, que ele fica bravo porque é uma caricatura. Daí lembra da parte do Battle Royale, que depois que eles foram obrigados a se encher de porrada, eles colocam um tapetinho com eletricidade, e daí eles jogam umas moedas lá,
e obrigam brigam, né? Colocam os piás lá para tentar pegar. E daí, tipo, meio que associa, né? Tipo, aqueles jovens lá sofrendo de choque para conseguir pegar o máximo de moedas possível com aquele cofrinho também, sabe? Essas imagens ficam voltando, assim, ele é muito bom mesmo, esse autor, quando ele está construindo. Esse primeiro capítulo, principalmente, meu Deus, é aquela cena da batalha lá deles de boxe, todos eles vendados, sendo obrigados a lutar contra eles para entretenimento e satisfação naquela elite branca no sul, sabe? Daí depois, todos eles ajoelhados, se submetendo, né, a choque para conseguir pegar dinheiro, e ele ainda tentando fazer o discurso dele com a boca toda ensanguentada dos socos. E quando ele ia falar responsabilidade social, mas acaba falando errado, porque ele tá todo machucado, ele fala igualdade racial, todo mundo ficando bravo. Meu Deus do céu, se não é um microcosmo de tudo que acaba acontecendo depois no romance, das pessoas usando, né, ele para entretenimento e tudo mais. E especificamente um eco do último capítulo, né? Antes do prólogo, que é aquilo, os garotos se batendo no boxe vedados, o Razi tentando matar ele no Harlem queimado, os moleques tentando pegar as moedas no chão, a galera saqueando as coisas, correndo de levar tiro da polícia. Realmente os dois capítulos se propõem, né? Toda a questão do discurso, a figura do protagonista como autoridade política, né, no final do romance. Tudo parece se equilibrar nesses dois capítulos. É até curioso, né? Até curioso. O livro é muito, muito bem arquitetado. Só que de uma forma que eu acho muito boa. Eu falei, né, mal do 1984, que me incomoda, como ele é muito redondinho e que fica meio previsível. Esse eu acho que é completamente previsível. Ele é super recorre às coisas, as imagens voam e voltam constantemente, mas não é nunca pela forma mais óbvia disso. É sempre por uma forma super estranha. Você não sabe que vai voltar, você não tem a menor noção do que vai ter importância depois. É isso. A questão do boneco quebrou. Aquilo vai ter importância? Não tenho certeza até chegar uma hora que aquilo ressoe de alguma forma. É um livro que joga muita informação e que não deixa óbvio qual informação vai ser importante depois. Ele vai te estimulando a tentar apanhar cada migalhas de informação para ver o que vai repetir depois. É muito, muito complexo. Uma leitura muito cheia de significado mesmo. Mesmo naquele primeiro capítulo tem um momento que os caras lá, eles colocam uma dançarina, né? Tipo, seminua lá para o divertimento e obrigam os meninos a ficarem vendo. E daí tem um momento que ele descreve que ele tem uma certa identificação com ela, sabe? Porque ela também olhava para os homens lá com certo escárnio, nojo, medo, e ele meio que se identifica com isso, que era aquele bando de piás sendo colocado naquela situação extremamente estranha para divertimento daqueles adultos. E daí, no final, perto do final, ele tem um caso com uma esposa de um dos membros da Irmandade. E daí ela começa inicialmente querendo colocar ele num papel estereotipado, sabe? Que ele cumpra com as fantasias que ela tinha de, tipo, sexo selvagem, simulação de estupro e tudo mais. E daí, tipo, começa assim, mas conforme eles vão falando mais, ele não consegue cumprir esse papel porque ele fica... Não, ele pensa na coitada da Sybil, sabe? Pobre Sybil. Vê ela... também nesse papel, assim, meio de margem, assim, tipo, de mulher na sociedade, em que não tem, né, tipo, também não é escutado as coisas dela, o marido não dá atenção, ele fica meio que com pena dela, e naquele momento mesmo que de forma muito diferente, ele, sabe, tem um momento de empatia com ela, de entendimento com ela. Ela mesma fala que nós dois somos iguais, né, nós somos a mesma coisa. Tem até um outro momento em que ele tá tendo caso com uma outra, tipo, membro da Irmandade, também mulher casada, e daí o marido chega no meio, e daí o marido age como se não, tipo, ou não se importasse, ou não entendesse que ele tá tendo esse caso. Então existe essa invisibilidade meio que pros dois, assim. E é interessante como o autor bota isso no primeiro capítulo, com essa dançarina, e recorre depois na figura da Sybil, sabe? Essa meio que identificação, assim. Rosa? Oi. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é a respeito da importância de quanto é enfático as cores, o preto e o branco. Então, veja, o preto do carvão,
o preto, a dona Tina, depois eu falo, as freiras, lembram? Que estava todo de branco, outra todo de preto, o saco de farinha estourou, né? A farinha de trigo estourou, e quando ele estava lá naquele Liberty Paints, lá na fábrica de tintas, né? Que a tinta ela é acinzentada, e ela só fica branca quando ele coloca uma gota de líquido preto, não é? E não sei. O que é isso que queria dizer? Talvez o trabalho escravo, sei lá, o quanto o trabalho barato do negro, né? Isso enriquece o país e é bom para a economia. Mas isso da importância, como ele joga com essas cores e como a neve, né? Como ele sempre do início, principalmente, ele fica citando a neve, aquele frio e tudo mais, quanto é tão evidente, tão forte, né? Nossa, Rosa, essa coisa que você pegou da tinta é muito legal, porque tem análises que falam que aquela fábrica é quase como uma miniatura da sociedade. Você tem pessoas brancas fazendo o trabalho melhor pago. Eles estão na venda, estão no design, marketing, etc., recebendo os louros. E daí, na parte de baixo, você tinha aquele cara que cuidava das fornalhas lá, o Brockway, sabe? Que ele entende realmente como faz as coisas. Ele entende onde cada cano tá, quanto de material, matéria-prima você bota para fazer a tinta mais branca, que é a propaganda, mas ele não vai ter reconhecimento, sabe? Ele tem reconhecimento do patrão, mas de um jeito meio paternalista, que o patrão, se pudesse, trocava ele para um engenheiro, sabe? Branco, assim que desse, e ele não tem tanto estudo quanto, né, as outras pessoas que vêm lá, mas ele entende mais, ele sabe. E daí essa coisa da tinta que você falou é bem isso, tipo, é a tinta mais branca de todas, né? Liberty Paints, tipo, nem o branco é tão branco quanto o Off White, que eles falam, mas precisa daquelas 10, tipo, gotas, não tô lembrando o nome que eu falo. Gotas, né, de produto preto lá para conseguir deixar extremamente branco. É uma nação que se orgulha da sua branquitude, construído nas costas de trabalho negro. Meu gato tá me beijando. Construído nas costas do trabalho negro e que tenta, tipo, negar essa herança. E o slogan da empresa é mantém a América pura com as tintas Liberty, né? Então, tipo... E outra coisa desse momento é o carregamento de tintas lá que ele precisa colocar a solução, é um carregamento que vai para o governo para pintar monumentos históricos, né? Então também tem essa questão. Notei mais algo. Como acho que fica claro também, né, muitos momentos do texto, como essa lógica de exploração, assim, né, que coloca os negros contra os próprios negros, assim, né, também acho que isso, estou tentando pensar exatamente em alguma, mas isso está bem, acho que está por todo o enredo também, né. A figura do True Blood mesmo, lembra? Daquele que teve o caso com a própria filha. Que ele fala que na época que isso não tinha acontecido, eles chamavam ele para cantar lá, e daí o protagonista diz que ele tinha, tipo, os doadores gostavam, achavam bonito, mas ele sentia vergonha porque para ele lembrava uma questão mais primitiva, tradicional, que ele quer se distanciar, né? Mas aí o True Blood fala que eu não recebia dinheiro suficiente, só me chamavam de vez em quando para cantar lá no colégio. Depois que aconteceu isso, o pessoal do colégio estava tentando me enxotar da universidade, justo por pegar mal, sabe, a imagem que ele estava passando e tal. Mas aí quando ele foi falar para pessoas importantes lá, tipo delegado, essas coisas, né, essas pessoas passaram a proteger ele e tratar ele melhor do que tratavam antes, tipo, dar dinheiro, sabe, garantir que ele não vai ser enxotado, tal. Ou seja, a pessoa, quando ele estava
só, tipo, cuidando da própria vida, de boa, lá ele não recebe atenção, né? E, tipo, o auxílio necessário para ele consiga viver com dignidade. A partir do momento que ele preenche aquele local estereotipado da pessoa negra como, tipo, depravado ou predador sexual, daí sim as pessoas recompensam ele naquela sociedade. E isso dá muito mais raiva pro protagonista do que a própria história, sabe? Aí eu fiquei com raiva. Não dá dinheiro pra gente, não. Oi, Desculpa, pode falar. Mariana. Eu fiquei com raiva mesmo do Bledsoe, do doctor lá, do diretor da faculdade. Ele, sim, é um crápula, porque ele é negro e ele conspira contra os negros, ele prejudica os negros. Eu acho que ele é o perfil, sabe, é o que escreve melhor traíra mesmo, traidor dos negros é ele, entendeu? Ele, né? Ele coloca tudo ao poder, o lugar de poder dele, né? Acima de qualquer coisa. Né? Uhum. Ele chega a usar, tipo, a palavra N contra o protagonista, e isso deixa o protagonista extremamente chocado, né? E essa palavra poderia ser usada com uma pessoa, tipo, por outra pessoa da própria cor que ele, contra ele naquela instituição. Nossa, meu Deus do céu. Maria? Oi, eu não sei se vocês viram um filme que está passando aí na Netflix, é Uma Noite em Miami. Ainda não. Não é na Netflix, não, desculpe, é na Amazon. Mas esse assunto aí que vocês estão falando agora, ele está todo sendo debatido. É Uma Noite em Miami, é a reunião do Cassius Clay, do Jim Brown, do Malcolm X e do Sam Cooke. Do Sam Cooke foi um grande compositor, né? Um grande cantor. Então, tudo isso aí, eles falam, essa parte aí do livro que vocês estão ventilando, tudo isso aí, eles fazem uma reflexão disso, do papel do negro, e tem até essa irmandade também por trás porque o Malcolm X queria inclusive o Cassius Clay acabou entrando para essa irmandade, né? Ele pegou o título de Mohamed Ali, né? Então, quando ele entra para essa irmandade. Então, é um filme bastante interessante, porque todos esses assuntos aí são ventilados nesse filme, se vocês puderem assistir. Muito bom filme. Obrigada pela recomendação, Maria. A gente tem tinha vários filmes, né? Oi? Não, eu ia falar bem isso. Tem vários filmes relativamente atuais, mas nem tanto, que tocam em assuntos parecidos, né? A gente discutiu por e-mail alguns do Spike Lee, por exemplo, né? O Faça a Coisa Certa, de 89, se não me engano. Tem algum momento de aquela questão de tensão como que eu posso dizer? Tensão de ânimos numa comunidade em que convivem negros e brancos, né? Que vai culminar em uma tensão, justamente. Eu fiz uma frase horrível nisso, né? Tem também um filme recente, o desse ano também, o Judas the Black Messiah, que também lida com a questão racial numa questão política também, combina. Então, é um livro que tem bastante coisas parecidas com ele, produzido no cinema especificamente, assim. Vários autores fizeram coisas parecidas, tocando em temas parecidos, e às vezes usando alguns recursos parecidos também. Então, essa é uma recomendação boa, esses outros também podem ser interessantes. Tipo, infelizmente, isso fala o quanto, né, tensões e sistemas de opressão ainda são presentes, assim, quanto essas coisas são, infelizmente, ainda atuais. A própria cena aí que o Todd Clifton, ele resiste à prisão, ele leva os 3 tiros nas costas, quando ele estava desarmado e só saindo, né, do lugar, infelizmente, ainda muito presente, ainda muito atual, sabe? Essa que é a parte complicada, assim, dessa narrativa, o quanto ela é atual, porque, na verdade, pouca coisa mudou. E a morte do Todd é a grande virada do romance ali, né? É quando ele meio que ele tem aquele conflito com a Irmandade interna, mas aquilo meio que não gera uma crise tão grande. Ele vai lá, ele vai pro centro, fala na causa dos direitos da mulher, ele meio que se encaixa ali, embora está sendo usado, mas ele meio que bate de frente nas reuniões, etc.
meio que é engraçado. Eu fiquei pensando bastante nisso. Eu deveria reler pra ver o quanto isso é verdade, quanto isso é uma impressãozinha boba. Mas parece que durante parte do romance, ali nesse meio, depois que ele entra na Irmandade, a própria questão racial meio que vai para um segundo plano. A coisa fica muito no debate político, da questão política, e entra de vez em quando ali, mas parece que a coisa fica no segundo plano. Até o momento que o Todd morre, aquilo vai para primeiro plano de volta, fala, não, não importa tudo que você faça, você continua sendo um negro, você continua sendo sujeito a levar um tiro pelas costas. E toda a questão que é o grande conflito que ele tem com a Irmandade depois, né? Todos os outros conflitos que eles tiveram antes foram conciliáveis, né? A questão da entrevista, que tentaram expulsar ele, mas ele conseguiu falar, não, pô, manipularam tal, o próprio Jack concorda, não, não é culpa dele isso. A questão dele estar assumindo uma posição muito grande, manda ele para o centro, ele aceita, mudar de assunto durante um tempo, mas depois, quando ele vê essa cena do Todd levando tiro e faz aquele discurso espontâneo a respeito disso e é criticado pela Irmandade, aquilo é a grande ruptura, né? Aquilo acaba para ele, aquilo que leva ao caos do Harden no final. Realmente, Eu tipo, um grande momento do discordaria. livro. Desculpa. Eu discordaria no sentido de que os indícios de que esse ia ser o desenvolvimento estavam lá desde o início. O protagonista só estava se recusando a ver, sabe, isso. Porque tem aquele momento quando ele é na festa, quando ele vai receber um nome, que daí um dos membros da Irmandade pede para ele cantar blues, jazz, lembra o que era, daí os outros, tipo, não, fica quieto, cara, para que isso é embaraçoso, e daí ele se vê na posição de fazer uma piadinha, sabe, para acalmar os ânimos, tal. Ele tem aquela carta, lembra, que ele recebe avisando, né, que é para tomar cuidado, porque gente branca não gosta de ver, tipo, uma pessoa de cor, né, tipo, tá subindo, tá tendo mais proeminência. No final da narrativa, quando ele tá queimando as coisas, ele percebe que a letra, né, a caligrafia é igual à do Jack, do líder lá da organização. Então, na verdade, quem mandou essa carta dizendo para ele baixar um pouco, sabe, a bola, ficar um pouquinho mais quieto, não ter tanta, tipo, momento no holofote, era justo o cara que estava organizando o negócio todo, sabe? Então, acho que ele não percebia, mas acho que desde o início as pessoas da sociedade lá da Irmandade já sabiam que tipo de papel que ele tinha que estar e que era abaixo dos outros, não era de liderança, era de Ah, seguir não, a com ordem. certeza. Não, tipo, justamente, acho que não falei muito claro, mas é tipo isso que eu quis dizer, tipo, é o ponto de vista do protagonista, ele meio que se vê Ah, bem sim. aceito naquilo, né? E parece, para um leitor de primeira viagem, pode parecer que até é verdade, né? Óbvio que o texto toda hora tá dando dicas de que não vai ser isso e se confirma no final, né? Mas a partir desse acontecimento é que ele tem essa compreensão, né? Mas sim, com certeza, desde o começo, exposto que não vai dar muito certo isso, né? Não tem como dar muito certo. Eu acho Tipo, aquela coisa do desconforto que a gente estava falando, que grande parte da narrativa é a gente vendo uma pessoa se enganando, basicamente, tentando justificar para si mesmo as injustiças que ela sofre, até aquele momento em que ele não consegue mais fazer isso. Eu acho que é justamente essa relação entre a ingenuidade ou, né, esse personagem meio desavisado, esse protagonismo meio desavisado nesse lugar e as dicas que o enredo vai dando pra gente que geram muito esse medo, assim, esse suspense e essa sensação de, putz, alguma coisa vai dar errado, assim, com esse cara, sabe? Tipo, o tempo todo, assim. E até tem várias coisas, né? Ele já tá o tempo todo também se sentindo perseguido de alguma forma, né? Então, quando ele transa com a mulher lá casada a primeira vez, ele fica achando que todo mundo tá sabendo. Ele sempre acha que tem, às vezes, volta e meia acha que tem alguém perseguindo ele, atrás seguindo ele, né? Aquela hora mesmo dos capangas do Raz lá. Ele ficou um tempão achando que os caras estão seguindo ele ainda, né? Ele tá sempre. E a gente sempre também, eu, pelo menos na leitura, também sempre com essa sensação, putz, alguma coisa vai acontecer a qualquer momento com esse cara. Assim. E muitas coisas vão acontecendo mesmo, né? Eu acho que é um livro que prende muito, me prendeu muito na leitura por isso, assim, na experiência de leitura, por sempre essa sensação de que algo tá para acontecer, assim. Isso é curioso, você falou de tensão, né? Eu também fiquei muito tenso. E quando eu terminei o livro, eu fiz o exercício que a Mari geralmente faz, de ver tipo, comentários em rede social, assim, né? Eu achei que não, a ideia é boa, vou ver o que o pessoal comenta. Entrei lá no Goodreads. E tem muita gente falando que o livro é lento, não acontece nada.
eu fiquei chocado. Fiquei, nossa, que esse pessoal lê geralmente, porque pra mim é um dos livros mais emocionantes que eu li, assim, uma tensão do começo ao fim, e que nossa, o que eu tava comentando no começo, né? Eu queria continuar lendo pra ver o que ia acontecer. Parece um thriller político, realmente. Aquilo cria uma tensão, você quer saber quem vai. Aquele conflito de poder, quem vai assumir aquilo, quem mandou aquela carta. Ele usa vários elementos de suspense para manter a atenção do leitor, etc. E, para mim, funcionaram muito bem, assim. O livro tem alguns momentos que realmente em ação não acontece nada, mas a atenção tá sempre ali. A atenção tá sempre instigando animais para ver o que acontece. Maria? Eu concordo com vocês. Esse livro são os capítulos curtinhos, né? E a gente não consegue largar. Eu não larguei enquanto eu não acabei, porque eu sempre achava que ia acontecer alguma coisa para ele sair daquela invisibilidade. Então, eu estava pensando sempre o que vai acontecer no final. Então, é um livro realmente que ele prende a gente. Muito bom. E por isso mesmo ele incomoda a gente também, né? Não, incomoda bastante. Incomoda bastante. Por isso que é um bom livro. Uhum. Ele não passa em branco, né? Excelente. É. Ele consegue surpreender também nessas tensões, porque naquela parte toda da fábrica tem todo um momento em que ele tá, né, sob supervisão desse Brockway, né, que é tipo essa pessoa negra mais velha que entende de tudo, e daí ele sobe para pegar o almoço dele e tá tendo uma discussão de sindicato lá. E nessa época os sindicatos eles eram divididos racialmente, tinha sindicatos de brancos e sindicatos de negros, e isso era feito meio que de propósito pela burguesia para, sabe, ter essa briga, assim, em vez de, sabe, ter uma união no proletariado só para exigir melhores direitos e tal. E daí tem toda uma discussão se eles devem aceitar ele ou não, porque ele está trabalhando para o Brockway, e o Brockway aparentemente é fura greve e tal. E daí você fica, nossa, vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Daí ele desce lá, tem uma briga, tipo, que ele está nas fornalhas, né, embaixo, daí tem uma briga lá com o Brockway por causa disso. E daí no final o que acontece é que não tem nada a ver com o sindicato. Uma das fornalhas só explode enquanto ele estava mexendo lá, porque dá a entender que o Brockway deixa ele lá para, sabe, levar a explosão na cara como vingança pela briga física que aconteceu com ele antes e tal. Ele acaba indo, tipo, as expectativas geralmente não são cumpridas, assim, ou não pelo menos sempre da forma que você imagina que elas vão acontecer. Você falou que leu em inglês, né, Mari? Como que são? Porque uma coisa eu até estava conversando com o Dunker no começo, uma coisa que me incomodou um pouco na tradução. Não sei se todo mundo leu essa tradução do Mauro Gama. Ele tenta fazer muitas marcas, na hora que ele tenta fazer marcas de diálogo, assim, de fala de alguns personagens. Por exemplo, do Raz, eu não sei como que tá em inglês, assim, se tem uma diferença na marcação da fala dele, como que é isso? Porque eu não gostei muito das soluções. Confesso que eu não gostei muito das soluções desse tradutor. O Raz, eu não consegui nem levar a sério ele, porque ele troca o L pelo R, eu fico sempre achando que é o Cebolinha que tá falando. Então, eu fico falando sempre com... sabe, eu achei bem estranho, assim, a tradução. Ele tenta colocar graficamente a pronúncia. Tem na parte que ele fala... aqui, ó, que nem... eu não vou ter como vou colocar, tipo... Mas ele fala, you, my brother, man. E daí o man é M-A-H-N, entende? Em vez de ser man, vai ser man, assim, na verdade. Tipo, daí ele fala... Quando ele fala bad hair, também ele fala... Ele escreve B-A-H-D, daí bad hair. Ele coloca nesse jeito e no jeito, na construção frasal, que ele fala, tipo, vocês... Que ele fala, tipo... vocês não me respeitam, né? Porque eu falo inglês ruim, que ele fala, né? Bad English, mas tipo, eu sou tipo da África, eu sou africano. Que nem ele fala, ele usa essas soluções. Eu não, na verdade, eu fiquei pensando quando tipo, vocês leram em português. Tem toda a questão das músicas e tudo, né? E dos personagens folclóricos de tipo tradição negra, tipo, como é que eles fizeram daí que daí tem o Brer Rabbit e o Bear, e as músicas eles traduziram, eu não sei se essas coisas têm traduções já em português ou eles deixaram, como é que eles fizeram?
elas são traduzidas em geral. Literalmente, assim. E algumas expressões, assim, que ele coloca uma notinha em rodapé, algumas expressões que precisam ter alguma explicação. Mas olha só como que é, ó, só para você ver como que é a fala do Raz no livro. Ele fala assim, ó, gritou Raz, esfregando os olhos com os punhos. Estou falando, lebente-me com o cano, mas pelo amor de Deus, escute o exaltador. Venha conosco, cala. Ele fica trocando o R pelo L só. Eu não achei foi uma solução que me incomodou um pouco na leitura, assim, mas isso é só uma chatice de leitor na hora, assim, porque foi uma coisa que eu achei. Porque eu não conseguia levar a sério o personagem, assim, sabe? Uma coisa que às vezes parece só um detalhe, né? Mas eu achei bem estranho. Não, tipo, no inglês tá bem inteligível e certas coisas ficam parecidas com Black English, sabe? Daí que nem esse texto. You my brother, man. Brothers are the same color. How the hell you call this white man brother? Shit, man. That's shit. Brothers the same color. We sons of Mama Africa. You done forgot? You black. You goddamn man. E daí ele fala, you got bad hair. You got thick lips. They say you stink. They hate you, man. You African. Eu diria que soa bem, tipo, que ele diz que o Raz, ele tem o jeito que ele fala, consegue encantar as pessoas e meio que convencer, tanto é que na primeira briga que ele tem com o Dr. Clifton e com o protagonista, os dois quase que são levados, assim, né, pelo discurso. Eu diria que em inglês, tipo, dá pra pegar, ele fala de um jeito bem poderoso, assim mesmo. Não do jeito que você leu aí pra gente, eu achei que sim mesmo. Em outros personagens, ele usa só, tipo, uma marca mais de regionalismo, assim, sei lá, como alguém fosse pegar a literatura brasileira, assim, no começo do século XX, alguém do interior falando, assim. Mas sempre um problema essa tradução, né? O Black English é uma coisa meio consolidada, assim, na literatura americana. No português você fica meio esquisito, essa coisa caipira já no lugar, né? Linguajar caipira. Eu fiz uma aspas com a mão no bolso. Tipo, eu não acho que tem como fazer exatamente igual no português, porque não é tanto a questão de diferença de conjugação, é muito o ênfase nas palavras, sabe? O jeito que você vai colocar na frase. E eu não sei se isso você poderia fazer de algum jeito que não oralmente em português, assim. Por isso que se usa muito nos diálogos dos negros não escolarizados, por dizer assim. O tradutor coloca, tipo, verbos no infinitivo em vez de R com A com acento agudo. É aquela coisa que todo mundo fala assim, sabe? Não é uma questão específica de personagens não escolarizados isso. Todo mundo fala, eu vou parar com isso. Pouca gente fala, eu vou parar com isso. E fica uma coisa tão aleatória, assim, no texto tá marcado aquilo. Eu sempre lembro do Paulo Henrique Brito, né? Traduziu O Sonho e a Fúria, que ele optou por não traduzir o Black English, quando aparece. Ele manteve uma tradução normal, tentou manter coisa informal, mas não tentou fazer a grafia específica para personagens negros. É sempre uma situação complicada. Você perde uma coisa do original, mas acho que a fluidez do texto nessas partes aqui ficou muito esquisita, porque eu imagino que no inglês não deu a ficar. Foi um momento que... Tem um detalhe muito interessante na questão do Black English, que eu acho que talvez seja mais visível em inglês, que o protagonista, não sei se vocês perceberam, ele fala em, tipo, língua standard, né, inglês standard seria durante a narrativa inteira. Ele nunca usa Black English. O único momento em que ele usa é muito... tipo, evidencia uma coisa muito interessante, que é justo quando ele tá com a Sybil, e a Sybil tá querendo que ele preencha as fantasias dela de ser uma pobre moça branca, né, sendo violentada por um cara negro, e daí é o único momento em que ele tá lá bebendo, e daí, tipo, ele fala meio que brincando pra ela, tipo, quero ver se eu acho. Que daí ele fala em, tipo, Black English, tipo, I really feel good when I'm drunk, alguma coisa assim. Ele fala, tipo, don't worry, não se preocupe, I race real good when I'm drunk. Tipo, que daí ele fala na questão do Black English, a única hora em que ele usa isso é justo quando ele tá tentando, tipo, de brincadeira, atender as expectativas dela, sabe? Dele como imagem de um parceiro sexual negro, que seria esse estereótipo que ela tem. Tanto é que quando ele tá conversando com ela, né, os dois estão bebendo, ele até fala que vai ser quase, tipo, o nascimento de uma nação. Ele faz alusão àquele filme e tudo mais, sabe? Do Ku Klux Klan e tal. É interessante que ele, tipo, de toda a narrativa, ele escolhe esse um momento
quase como, tipo, uma humilhação, sabe? Quase como, tipo, esse é até que ponto ele consegue ser visto pelos outros que supostamente são aliados dele na luta, né? Tipo, contra a desigualdade. Que é o momento que ele decidiu seguir o vô, né? Falar só sim pra todo mundo. E que ele vai sendo levado pra isso. Até o negócio que ele escreve, né, na barriga dela, tipo, ele escreve: você foi estuprada pelo Papai Noel, Sibyl, não é uma coisa assim? Acho que é bem isso que fala. Que ele escreve em batom na barriga dela enquanto ela tá Depois meio dormindo apaga. bêbada. E, tipo, pra dizer, essa imagem que você tá atribuindo a mim é uma figura tão mítica quanto o Papai Noel. Uhum. Esse jeito que você tá me olhando é quase como se isso tivesse acontecido, sabe? Sibyl, você foi violentada pelo Papai Noel, surpresa. Tentando achar esse momento que você fala, para ver se aqui na tradução ele mudou alguma coisa, mas enfim, qualquer coisa não vou achar agora, eu acho. Alguém gostaria de levantar mais alguma questão? Alguma outra? Gostaram, né? A gente perguntou, o pessoal gostaram do livro, né? Algumas pessoas já se pronunciaram, não sei se todos, quem conseguiu ler até o final, ou pelo menos uma parte, né? Gostaram? Eu acho que eu achei excelente, sim, gostei bastante de ler. Quem não conseguiu ler tudo, recomendo que vá até o final. Bom, acho que qualquer coisa vamos encerrando então. Querem falar mais alguma coisa? Mari, Duncan, alguma outra coisa? É só agradecer novamente e avisar que o próximo encontro, mês que vem, é dia. Se alguém tiver o calendário mais rápido do que eu, É o penúltimo, né? é o penúltimo terça-feira, sempre. Então é dia 22, será no dia 22, aí vai 22. ser o Lolita, do Nabokov. E vai ser a última reunião desse semestre, né? No semestre que vem a gente retoma. Aí eu imagino que nessa última reunião a gente vai avisar quais vão ser os próximos livros do segundo semestre. Vai ser o mesmo tema ainda, vai continuar com o pós-guerra. E isso vamos conversando. Né? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, gente. Boa noite para vocês. Obrigado Boa por noite. terem vindo. Obrigada a vocês. Nos Obrigadão, vemos hein? no mês que vem, então. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, obrigado.